Quando meu filho me disse que eu não era bem-vinda no seu casamento, eu sorri, entrei no carro e fui para casa. 2 dias depois, eu tinha 18 chamadas perdidas. Aquele café barulhento, com o som constante de conversas e o tilintar de xícaras, parecia mesmo um palco mal iluminado para a peça deprimente que se desenrolava. Meu filho, Lucas, estava sentado à minha frente, mas seus olhos azuis, que tantas vezes me procuraram com carinho, agora estavam fixos na mesa de madeira, como se ela fosse mais interessante do que eu. Sua noiva, Verônica, essa sim, não desviava o olhar. Seus olhos escuros me perfuravam com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer palavra áspera. Foi ela quem falou. A voz melodiosa carregada de uma determinação gélida, mas a concordância silenciosa de Lucas, a sua falta de reação, era a apunhalada mais dolorosa. Helena, ela começou, seu tom fingindo uma gentileza que não existia. Para evitar qualquer desconforto no nosso grande dia, achamos melhor que você não compareça ao casamento. A desculpa era tão frágil que chegava a ser transparente. Falou algo sobre eu ser opiniosa demais, como se ter uma opinião fosse um crime passível de exílio familiar. Mas eu sabia a verdade nua e crua que dançava nos olhos de Verônica. Ela me via como um obstáculo, uma sombra no seu conto de fadas cuidadosamente construído. Ela queria Lucas completamente para si, sem laços fortes com o passado, sem a influência de uma mãe que sempre o amou incondicionalmente. Por um instante, a raiva borbulhou dentro de mim, quente e amarga. Quis levantar a voz, lembrar a Lucas dos incontáveis sacrifícios que fiz por ele, dos noites mal dormidas, das lágrimas silenciosas, da alegria compartilhada em cada pequena conquista. Quis gritar com Verônica, expor sua mesquinhez e seu desejo de poder. Mas então algo mudou. Uma calma estranha me invadiu, substituindo a fúria. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse uma intuição de que uma batalha direta seria inútil. Em vez de palavras raivosas, um sorriso enigmático brotou em meus lábios. Era um sorriso calmo, quase divertido, que pareceu desconcertá-los ainda mais. Se é o que vocês desejam, eu disse, minha voz surpreendentemente firme e baixa. Levantei-me da cadeira. O som do tecido roçando a madeira ecoando no silêncio que se instalou. Inclinei-me e dei um beijo suave na testa de Lucas, que finalmente levantou os olhos, sua expressão uma mistura de surpresa e confusão. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava me afastando. Entrei no meu carro, um velho sedã confiável que me acompanhara por tantos anos. Liguei o motor, o ronco familiar me trazendo uma pequena dose de conforto. Enquanto dirigia para casa, sentia o peso de uma batalha que eu não lutei, mas que, estranhamente, sentia que estava prestes a vencer. O nó na garganta não se desfez em lágrimas. Havia uma determinação fria se instalando em meu peito. Uma certeza silenciosa de que as coisas não ficariam assim. O jogo deles havia começado, e eu tinha minhas próprias cartas para jogar. O caminho para casa pareceu mais longo que o habitual. Cada semáforo vermelho, uma pausa para processar o que havia acontecido. A imagem do rosto tenso de Lucas e o olhar gélido de Verônica se repetiam em minha mente. Mas por baixo da tristeza, uma chama começava a brilhar. Não era raiva destrutiva, mas uma quietude calculista. Assim que fechei a porta da minha casa, o silêncio acolhedor me envolveu. Era um silêncio diferente do vazio que senti no café. Este era um silêncio de possibilidades, de espaço para pensar e planejar. Não derramei uma lágrima. Fui direto para a cozinha, preparei uma xícara de chá e me sentei à mesa, olhando para o jardim através da janela. As flores, com suas cores vibrantes, pareciam sussurrar segredos de resiliência. Peguei meu celular, que ainda estava no silencioso. Havia algumas mensagens da minha irmã, perguntando como havia sido o encontro com Lucas. Respondi com uma mensagem vaga, dizendo que tudo estava bem. A verdade era que eu precisava guardar meus próximos passos para mim mesma, sem interferências ou opiniões externas. Terminei meu chá
e peguei meu computador. Acessei meus e-mails e procurei os contatos do gerente do local do evento e da assessora de casamentos. Ambos haviam sido escolhidos a dedo por Verônica, com a promessa de um casamento dos sonhos, pago integralmente por um fundo familiar que, por ironia do destino, estava sob minha administração. Esse fundo havia sido criado pelos meus pais para garantir o futuro dos netos, e eu sempre o administrei com cuidado e responsabilidade. Com as informações de contato em mãos, peguei meu telefone fixo. A primeira ligação foi para o gerente do local. Sua voz cordial atendeu do outro lado da linha. Boa tarde, aqui é Helena. Gostaria de informar que, devido a circunstâncias imprevistas, o acesso ao fundo de pagamento do casamento do meu filho, Lucas, está temporariamente suspenso. Minha voz era calma, profissional, sem qualquer traço da emoção que sentira horas antes. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma exclamação de surpresa. Senhora Helena, como assim? Já temos pagamentos agendados? Eu entendo, respondi mantendo a compostura. Mas a suspensão é imediata. Entrarei em contato novamente em breve com mais informações. Não dei espaço para perguntas ou discussões. Apenas agradeci a atenção e desliguei. A segunda ligação foi para a assessora de casamentos. A voz animada dela contrastava com a minha frieza controlada. Repeti a mesma mensagem, sem entrar em detalhes sobre as tais circunstâncias imprevistas. A reação dela foi de choque e incredulidade, mas minha postura firme não lhe deu margem para questionamentos. Naquele momento, não senti alegria ou satisfação. Havia apenas uma sensação de dever cumprido. Eu havia plantado a semente da dúvida e da incerteza no conto de fadas de Verônica. O castelo de areia que ela construía com tanta avidez começava a ruir. Depois das ligações, desliguei meu telefone fixo e silenciei meu celular novamente. Não queria ouvir as prováveis ligações e mensagens que viriam. Precisava de tempo para mim, para me recompor e pensar com clareza nos próximos passos. Saí para o jardim. A noite caía suavemente, o céu tingido de tons de laranja e roxo. A brisa fresca acenava as folhas das árvores e trazia o perfume das flores. Sentei-me em um banco de madeira, observando a natureza em seu ritmo calmo e constante. Senti a brisa da noite como uma aliada, levando consigo a amargura do dia e trazendo uma sensação tênue de esperança. Naquele silêncio da noite, uma certeza se fortaleceu em meu coração. Eu não era uma mulher que seria descartada sem lutar. Minha luta não seria com gritos e acusações, mas com ações silenciosas e calculadas. A batalha pela dignidade e pelo amor do meu filho estava apenas começando. Assim que cheguei em casa, não derramei uma lágrima. A porta se fechou atrás de mim e o som da fechadura girando foi como um decreto, separando o meu mundo do caos que eu havia deixado para trás. O silêncio da minha casa, geralmente tão acolhedor, pareceu pesado por um instante. Cada objeto parecia um guardião de memórias. O porta-retratos na estante com a foto de Lucas aos 5 anos, banguelo e sorridente. A poltrona onde meu falecido marido costumava ler o jornal. A cozinha onde preparei incontáveis refeições com amor. Por um momento, a dor ameaçou me engolir. A imagem do meu filho, meu menino, permitindo que aquela mulher me descartasse como um objeto velho e sem serventia, era uma ferida aberta. Mas a tristeza se transformou em algo diferente, algo mais sólido e frio. Era uma resolução. Fui até a cozinha e preparei uma xícara de chá de camomila. Minhas mãos se movendo com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Sentei-me à mesa e olhei para o telefone fixo na parede. Eu não estava pensando em como feri-los, mas em como proteger o que era meu por direito e por dever. Meus pais me confiaram a administração daquele fundo com um propósito claro: garantir a segurança e o bem-estar da nossa família. Não financiar a fantasia de uma pessoa que ativamente trabalhava para nos destruir. Verônica não via Lucas. Ela via um cofre ambulante. E eu era a guardiã da chave que ela queria para si. Com a xícara de chá ainda fumegante ao meu lado, peguei o telefone. Meu coração batia um pouco mais forte. Não de medo,
mas de uma estranha e poderosa determinação. Disquei o primeiro número, o do gerente do local de eventos de luxo que Verônica havia escolhido com tanto entusiasmo. Um lugar com lustres de cristal e um jardim impecável que custava uma pequena fortuna. Boa tarde, salão de eventos Magnólia. Em que posso ajudar? Uma voz profissional soou do outro lado. Boa tarde, comecei, minha voz soando surpreendentemente serena. Meu nome é Helena. Estou ligando a respeito do casamento de Lucas e Verônica. Ah, sim, senhora Helena. Que prazer. Estamos muito animados com o evento. A sua futura nora tem um gosto impecável, ele disse, a bajulação pingando de cada sílaba. Inspirei fundo. Agradeço o seu entusiasmo. No entanto, estou ligando para informar que, devido a circunstâncias imprevistas e inadiáveis, o acesso ao fundo familiar que cobre os custos do evento está temporariamente suspenso, com efeito imediato. Houve um silêncio. Eu podia quase ouvir as engrenagens na cabeça dele girando, tentando processar a informação. Suspenso? Mas, como assim, senhora? Todos os contratos estão assinados. O pagamento do buffet está programado para amanhã. Eu compreendo perfeitamente as suas preocupações, continuei, mantendo o tom calmo e irredutível. E lamento por qualquer inconveniente. Contudo, a decisão é final. A suspensão é imediata e por tempo indeterminado. Sugiro que entre em contato com os noivos para discutir arranjos de pagamento alternativos. Tenha um bom dia. Desliguei antes que ele pudesse formular outra pergunta. Não havia o que discutir. A mensagem havia sido entregue. Meu dedo pairou sobre o teclado do telefone por um segundo antes de discar o próximo número, o da assessora de casamentos. Helena, querida, que surpresa boa! Ela atendeu com uma alegria forçada que sempre me pareceu falsa. Estava mesmo para te ligar. Consegui aquelas orquídeas raras que a Verônica tanto queria. Não é maravilhoso? Beatriz, interrompi sua torrente de palavras, minha voz agora ainda mais fria. Não estou ligando para falar de flores. Estou ligando para comunicar que o fundo que financia os seus serviços foi suspenso. O tom dela mudou instantaneamente. A alegria evaporou, dando lugar a uma apreensão aguda. Suspenso? O que você quer dizer com suspenso? Helena, isso é uma brincadeira? O casamento é em poucas semanas. Eu tenho uma reputação a zelar. Não é uma brincadeira, afirmei. É uma decisão de negócios. As circunstâncias mudaram. Todo e qualquer pagamento futuro proveniente desse fundo está cancelado. Recomendo que converse diretamente com seus clientes, Lucas e Verônica, sobre como pretendem proceder. Mas isso é impossível. Eles não têm como cobrir esses custos. Verônica me disse que... Ela começou, a voz subindo uma oitava. O que Verônica disse a você não é mais da minha conta. Cortei. Meu dever é com a integridade do fundo que administro. Passe bem, Beatriz. Dessa vez, bati o fone no gancho com um pouco mais de força. Um cheque-mate silencioso. Um movimento rápido, cirúrgico, executado da quietude da minha cozinha. Eu não havia gritado, não havia chorado, não havia feito uma cena. Eu apenas cortei o fluxo de dinheiro que alimentava a ilusão deles. Depois, peguei meu celular, que ainda vibrava silenciosamente na bolsa. Sem olhar a tela, ativei o modo avião. O pequeno ícone de um avião que apareceu no canto superior foi como um suspiro de alívio. Eu estava me desconectando do drama iminente. Coloquei o aparelho dentro de uma gaveta na sala de estar e a fechei. O som da madeira correndo nos trilhos foi definitivo. Sentindo uma paz que não experimentava desde antes de Lucas anunciar seu noivado, fui para o meu refúgio, o jardim. O sol da tarde começava a baixar, pintando o céu com pinceladas de dourado e laranja. Peguei minhas luvas e minha pequena pá e comecei a cuidar das minhas rosas. Arranquei as ervas daninhas que tentavam sufocar as flores. Podei os galhos secos e mortos. Afofei a terra em volta das raízes. Cada movimento era metódico, terapêutico. O cheiro da terra úmida, o toque áspero das folhas. Tudo aquilo me ancorava no presente, longe da dor e da traição. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente se aquietava. A brisa da noite começou a soprar,
fresca e gentil. E eu a recebi como uma velha amiga, uma aliada que entendia meu silêncio e minha dor. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Eu estava no controle. O jardim estava em ordem. Minha mente estava clara, e o telefone, dentro da gaveta, permanecia em silêncio. Um silêncio que, eu sabia, não duraria para sempre. As 48 horas seguintes se passaram em uma paz que eu não conhecia há anos. Foi uma paz quase irreal, tecida com os fios do silêncio e da solitude. O primeiro dia foi dedicado a mim. Fiz uma longa caminhada pelo parque perto de casa, sentindo o sol da manhã no rosto, observando as crianças brincando e os casais passeando. Ninguém me conhecia ali. Eu era apenas uma mulher, anônima, livre do peso do drama familiar. Voltei para casa e cozinhei minha lasanha favorita, algo que não fazia desde que meu marido partiu. Comi devagar, saboreando cada garfada, acompanhada apenas pelo som de uma música clássica suave. À noite, tomei um banho de espuma demorado, com um livro que estava na minha cabeceira há meses, e dormi um sono profundo, sem sonhos. O segundo dia foi dedicado à casa. Limpei cada cômodo, não como uma tarefa, mas como um ritual de purificação. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco circular e levar embora qualquer vestígio de tristeza. Reorganizei a estante de livros. Passei mais tempo no meu jardim, plantando novas mudas de lavanda e alecrim. A casa e o jardim pareciam respirar aliviados junto comigo. Durante todo esse tempo, a gaveta da sala permaneceu fechada. Meu celular, meu portal para o mundo caótico que eu havia deixado para trás, continuava em seu exílio autoimposto. Eu sabia que do outro lado daquele silêncio, uma tempestade estava se formando. Na manhã do terceiro dia, acordei sentindo-me renovada. Uma nova mulher. A Helena que havia entrado naquele café, ferida e diminuída, não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que se lembrava do próprio valor. Preparei meu café da manhã, sentei-me à mesa e olhei para a porta da sala. Era a hora. Caminhei lentamente até a cômoda, minha mão pairando sobre o puxador da gaveta por um instante. Abria. Lá estava o celular, um retângulo preto e inofensivo, mas que eu sabia ser uma caixa de Pandora. Peguei-o, o aparelho frio na minha mão. Sentei-me na minha poltrona favorita e, respirando fundo, desativei o modo avião. Foi como abrir uma comporta. O telefone pareceu engasgar. Ele vibrou sem parar na minha mão, a tela se iluminando com uma cascata de notificações. Quando a torrente finalmente parou, a tela de bloqueio exibia um número que fez meu coração dar um solavanco. 22 chamadas perdidas. Com o dedo um pouco trêmulo, desbloqueei o aparelho. A lista era um registro claro do pânico crescente. 12 chamadas eram de Lucas. 4 de um número que eu sabia ser de Verônica. 2 da assessora de casamentos, Beatriz, e as outras do salão de eventos. Então, vi o ícone da caixa postal com um pequeno número vermelho ao lado. 7. Decidi ouvir as mensagens em ordem cronológica. A primeira era de Beatriz, a assessora. Sua voz era tensa. Helena, por favor, me retorne assim que puder. Há um problema com os pagamentos e precisamos resolver isso com urgência. A segunda mensagem era de Lucas. Sua voz era casual, levemente irritada. Mãe, oi. O cartão do fundo foi recusado quando fui pagar o sinal das flores. Deve ter algum problema no banco, sei lá. Vê isso e resolve, tá? Beijo. Um sorriso amargo tocou meus lábios. Ele nem sequer considerou que eu pudesse ter feito algo. Para ele, eu era apenas parte da infraestrutura, a pessoa que consertava os problemas. A terceira mensagem era de Beatriz novamente, com a voz beirando o desespero. Helena, pelo amor de Deus, onde você está? O buffet acaba de ligar ameaçando cancelar o contrato. Verônica está tendo um ataque. Você precisa resolver isso agora. A quarta era a que eu esperava. A voz de Lucas, mas completamente diferente. A irritação havia desaparecido.
substituída por uma ansiedade aguda e confusa. Mãe, o que está acontecendo? A assessora me ligou gritando, disse que você suspendeu o fundo. Que história é essa? Isso é algum tipo de brincadeira de mau gosto? Pelo amor de Deus, me liga. O pessoal do buffet tá falando sério. Parei a gravação por um momento. A mudança no tom dele era palpável. A armadura de confiança estava começando a rachar. Continuei. A quinta mensagem era dele de novo, gravada provavelmente horas depois. O fundo da chamada era barulhento. Sua voz estava mais alta, quase desesperada. Mãe, o que você fez? O que você fez? O salão cancelou a nossa data. Eles deram para outro casal. Verônica, não para de gritar comigo. Isso tudo é culpa sua. Por que você está fazendo isso com a gente? A culpa. Era mais fácil me culpar do que enfrentar a verdade. Eu esperava por isso. A sexta mensagem era curta, quase um sussurro. A raiva havia se esgotado, deixando um vácuo de puro pânico. Mãe, por favor, atende o telefone. Então, veio a sétima e última mensagem. A que mudou tudo. Não havia ruído de fundo. Apenas o som da respiração trêmula do meu filho. Sua voz não era de um homem de 30 anos, mas de um menino perdido. Estava embargada, quebrada pelo choro. Mãe, sou eu de novo. Ele fungou. Me atende, por favor. Eu não sei o que fazer. Uma pausa longa, pesada. Verônica, ela foi embora. Disse que eu era um fracassado, que eu não era homem o suficiente. Ele soluçou, um som que partiu meu coração em 1000 pedaços. Mãe, por favor, fala comigo. Acho que eu cometi um erro terrível. Desliguei o telefone. O silêncio da sala voltou a me envolver, mas agora era diferente. Estava pesado com o som do arrependimento do meu filho. As 22 chamadas perdidas não eram sobre dinheiro ou festas. Eram o som da ruína de um castelo de areia. O som de uma ilusão se quebrando. E no meio dos destroços, a voz de um filho que talvez, finalmente estivesse encontrando o caminho de volta. Eu não sentia triunfo. Sentia uma tristeza profunda e uma centelha de esperança. A batalha havia acabado. Agora, eu precisava decidir o que fazer com o soldado ferido que logo bateria à minha porta. Eu não retornei às ligações. Depois de ouvir a última mensagem, a voz quebrada do meu filho ecoando no silêncio da sala, eu simplesmente coloquei o celular na mesinha de centro. Meu coração doía por ele, mas eu sabia que a próxima jogada não era minha. Ele precisava dar o último passo. Ele precisava vir até mim. Então, eu esperei. A espera não foi ansiosa ou nervosa. Foi uma espera calma, quase meditativa. Preparei um bule de café, sentindo o aroma encher a cozinha, um cheiro de normalidade e acolhimento. Cortei um pedaço do bolo que fizera no dia anterior e o coloquei em um prato. Não demorou muito. Talvez 2 horas depois, a campainha tocou. Caminhei até a porta, minhas pernas firmes, meu coração tranquilo. Girei a maçaneta e a abri. Lá estava ele, sozinho. A figura de ombros caídos na minha soleira mal lembrava o homem confiante e arrogante que se sentara à minha frente no café. Seus olhos azuis, os mesmos que eu beijava para dormir, estavam vermelhos e inchados. Ele não disse nada. Apenas me olhou. E seu rosto se contraiu, a máscara de força se desfazendo em 1000 pedaços. Ele deu um passo para dentro, como se a soleira da porta fosse uma linha que ele precisava cruzar para poder desabar. E foi o que ele fez. Assim que fechei a porta, seus joelhos pareceram ceder, e ele se apoiou na parede, o corpo sacudido por soluços silenciosos e profundos. Eu o guiei até o sofá, e ele se sentou, curvando-se para a frente e escondendo o rosto entre as mãos. Sentei-me na poltrona em frente, dando-lhe o espaço de que precisava, e esperei. A história inteira veio em uma torrente de palavras quebradas. Ele contou como Verônica no início era encantadora, mas aos poucos começou sua campanha sutil, plantando sementes de dúvida sobre mim. Sua mãe te controla demais, ela dizia. Ela não confia em você para tomar suas próprias decisões.
Ele admitiu que, no fundo, sabia que não era verdade, mas estava tão cego pelo que achava ser amor que permitiu que o veneno entrasse. Ele descreveu a cena no café como a pior da sua vida, dizendo que sentiu como se estivesse traindo a si mesmo ao ficar calado. E então, ele contou sobre as últimas 48 horas. A primeira ligação do fornecedor, a irritação de Verônica. Depois a segunda, a terceira. O pânico dela se transformando em fúria. Quando a assessora ligou confirmando que eu havia suspendido o fundo, Verônica revelou sua verdadeira face. Ela gritou comigo por horas, Lucas disse, a voz abafada pelas mãos. Ela me chamou de fracassado, de filhinho da mamãe. Disse que eu não era nada sem o seu dinheiro. Ela disse que nunca teria olhado para mim se não fosse pelo fundo da família. Cada palavra era como um caco de vidro que ele tirava de dentro de si. Ela fez as malas, cuspiu mais alguns insultos e foi embora, deixando-o sozinho no meio dos destroços do casamento dos sonhos deles. Foi só então, sozinho e humilhado, que ele percebeu a profundidade do seu erro. Quando ele finalmente ficou em silêncio, exausto e vazio, ele ergueu a cabeça e olhou para mim. Seus olhos eram os de uma criança pedindo perdão. "Me desculpa, mãe", ele sussurrou. "Eu fui um idiota. Eu sinto tanto." Naquele momento, toda a dor que eu senti, toda a frieza que precisei invocar, tudo se dissolveu. Levantei-me da poltrona, sentei-me ao lado dele no sofá e o puxei para os meus braços. Ele se encolheu no meu abraço, sua cabeça em meu ombro, e chorou abertamente, como não fazia desde que era um menino pequeno que havia ralado o joelho. E eu o segurei firme. Aquele abraço não era apenas para ele, era para mim também. Ao sentir o peso do meu filho nos meus braços, senti a ferida no meu próprio coração começar a cicatrizar. O casamento foi oficialmente cancelado no dia seguinte. As 22 chamadas perdidas não foram um incômodo. Foram o som de um alarme de incêndio, o alerta de que meu filho estava preso em um prédio em chamas. Minha ação não foi um ato para magoar, mas a única maneira de cortar o oxigênio do fogo e forçá-lo a sair. Ele reencontrou o caminho de volta, não para o conforto financeiro, mas para a verdade. Ele percebeu que o verdadeiro amor, o amor incondicional, não chega com um convite caro e condições. Ele simplesmente existe, com a porta sempre aberta. E a minha, para ele, sempre estaria.